Se liga aí na sucuri que foi atropelada no Rio Grande do Sul. Cerca de 40 filhotes estavam ali no bucho dela. Olha só. Olha o tamanho dela. Tem 5 metros aproximadamente. Olha o tanto de filhotes que tinha na barriga dessa sucuri. E eu não sei como é que esse cara tá tendo coragem aí de chegar perto, porque... será que tem algum vivo? Ou mataram tudo? Porque não era pra morrer, não é? Olha só o tamanho dessa sucuri, cara. Isso é surpreendente. Caraca, meu irmão. Olha. Que diabo é isso? Engoliu uma sacola, foi? Caralho. Muita coisa, hein? Você gostou desse vídeo aí? Ixi. Dá um like aí, ó. Um coraçãozinho. Vai. Segue com a minha meta aí.